Você já percebeu que existem empresas que investem fortunas em tecnologia, mas na prática os resultados não mudam de verdade? Sites novos, aplicativos sofisticados, novos portais, automações incríveis, mas o cliente continua reclamando e insatisfeito. Os times internos continuam com performance abaixo do esperado. Na prática, o resultado do negócio é o mesmo. A verdade é que muita gente está confundindo digitalização com transformação digital. E aí que mora um erro caro das empresas: construir plataformas digitais em cima de processos antigos e que não são centrados nos clientes. Segundo a McKinsey, 70% das transformações digitais falham. E não é por falta de investimento, é por falta de alinhamento estratégico e foco no cliente. Hoje eu quero te mostrar o que realmente significa se transformar digitalmente e por que isso começa muito antes de escolher a tecnologia certa. Para quem ainda não me conhece, eu sou Gabriela Amaral, fundadora da Nexa e também uma expert global em Customer Experience e transformação digital. Previamente à Nexa, tive experiências em empresas como a TOTUS, Ambev e a Bembev, onde atuei globalmente com mais de 20 países, focada na missão de aumentar a satisfação dos clientes. E eu vivenciei na prática empresas tradicionais se transformando digitalmente. E ao longo dessa jornada, eu vi empresas investindo em soluções incríveis, mas falhando num ponto central. Não adianta ter uma tecnologia poderosa se isso não está conectado com a experiência do seu cliente e nem com os resultados e objetivos do seu negócio. E eu vou te falar uma coisa que pode parecer estranho inicialmente, mas você vai entender aonde eu estou querendo chegar. A transformação digital não é somente sobre ser digital, ela vai muito além da tecnologia. Ela envolve processos, regras de negócio, impacto na cultura, algumas vezes mudanças de estrutura, criação de novos indicadores, revisão de indicadores existentes. Então, se você lidera um negócio ou atua numa posição relacionada à experiência ou transformação digital e ainda não está obtendo os resultados que você deseja, esse vídeo aqui é para você. Nós vamos entender juntos porque a pressa em digitalizar pode custar caro e o que muda quando as empresas passam a olhar a transformação digital com a lente do cliente e também com clareza de qual impacto é esperado gerar no negócio. Durante a pandemia, a digitalização acelerou 5 anos em apenas alguns meses, mas essa corrida deixou alguns efeitos colaterais. Empresas correndo para lançar plataformas sem revisar os seus processos. O resultado? Sistemas que não se conversam, equipes desalinhadas e clientes frustrados. A Harvard Business Review publicou um estudo que mostra que o problema de 80% dos casos não está na tecnologia, mas sim na incapacidade de traduzir os objetivos do negócio para o digital de forma integrada. E é por isso que tantas transformações digitais falham, porque o foco está na ferramenta e não na estratégia. Transformação digital é se reorganizar em torno do cliente e objetivos estratégicos do negócio, e não simplesmente colocar um aplicativo no ar. E esse é o ponto de virada que separa aquelas empresas que são apenas digitais daquelas inovadoras e com bons resultados financeiros. Aqui vai o primeiro pilar da transformação digital real: revisar processos antes da tecnologia. Não adianta automatizar coisas que já estão desorganizadas. Se o seu estoque está confuso, se os preços variam sem critérios claros, se a sua entrega atrasa, o digital só vai ampliar esse problema. Vamos a um exemplo prático. Se você é de uma empresa de indústria, por exemplo, que possui um portfólio de produtos e quer fazer com que suas vendas aconteçam não só através da sua equipe comercial, mas através também de uma plataforma digital, um dos seus primeiros desafios vai ser digitalizar o seu portfólio de produtos. Então você precisa ter um padrão claro, imagens, nomes padronizados, para fazer com que esse portfólio possa aparecer numa página digital. Só que o desafio ele é muito maior do que parece. Um dos principais é com relação a preço. No offline, o time comercial tem flexibilidade de negociar. Como que vai funcionar o seu sistema de desconto, por exemplo, quando você for para o digital? Ou a sua tabela de preços, muitas vezes no offline, ela não é a mesma para todos os segmentos de cliente. Então, como que você vai segmentar a sua árvore de preços no digital? Note que transformação digital vai para muito além de implementar uma ferramenta de tecnologia.
ela exige muitas decisões estratégicas antes do digital acontecer. Então, antes de pensar no software, pense em como a experiência do seu cliente vai acontecer de forma digital. Qual informação o cliente vai ter acesso? Quais serão as regras de negócio? Onde o cliente hoje encontra atrito? Qual será o novo papel da equipe? Como que essas informações vão se conectar e os times vão colaborar internamente? Transformar digitalmente não é simplesmente empilhar sistema, é repensar a sua operação como um todo e redesenhar a experiência e jornada do seu cliente. E esse exercício serve para qualquer tipo de empresa, seja indústria, prestador de serviço, educação, varejo, todos. E o erro também geralmente é o mesmo: plugar tecnologia sem antes fazer o dever de casa, revisando os processos. O segundo pilar da transformação digital é integrar as áreas internas e também os canais existentes. Transformação digital exige que todos trabalhem com os mesmos dados e mesmos objetivos. Vendas, atendimento, operações, tecnologia, produtos, todos devem trabalhar com o mesmo dado e informação. Tudo precisa conversar. Quando as áreas trabalham de forma isolada, em silos, o que acontece? O cliente acaba percebendo. Um promete um prazo, mas o outro não consegue cumprir. Um canal dá desconto, mas o outro canal não reconhece. Então é muito importante que as informações disponíveis no digital estejam também disponíveis para as áreas internas da empresa, principalmente as que atendem os clientes, e que essas informações no aplicativo e portal do cliente sejam as mesmas disponíveis em outros canais da empresa, como por exemplo o suporte. E o terceiro pilar, ele complementa isso que eu acabei de explicar. Só prometa o que se pode cumprir. Transparência no digital se torna ainda mais importante. Não adianta nada ter um aplicativo maravilhoso se esse aplicativo promete, por exemplo, um prazo de entrega que o time logístico não consegue cumprir. Portanto, transformação digital precisa garantir um alinhamento de expectativa gerada no cliente, capacidade operacional e comunicação clara. Quando existe essa coerência, o cliente confia no digital. E uma consequência disso é mais tempo do seu cliente dentro do seu aplicativo, mais exposição às suas promoções, aos seus produtos, aos seus serviços. E isso tem um alto potencial de aumentar as suas vendas e o seu ROI. Quarto pilar é você entender as métricas que realmente importam. E aqui eu vou te apresentar o conceito COFE. C-O-F-E. C vem de comportamental. Então aqui, quando a gente vai para o digital, a gente consegue ter acesso a novos dados. A gente consegue saber quantas vezes o cliente entrou numa plataforma, quanto tempo ele passou dentro dessa plataforma, quais foram as trilhas, as jornadas que ele percorreu dentro desse aplicativo, e com base nisso a gente consegue ver quais são as telas que existem falhas de performance ou quais são as partes ali da jornada que o cliente simplesmente abandona, quais são os produtos que ele mais clica, quais são os módulos desse aplicativo que ele mais acessa, e por aí vai. Já o O se refere a indicadores operacionais. Aqui nós estamos falando de monitorar os indicadores que provavelmente já existem na sua empresa. Então, no caso de uma jornada de atendimento, por exemplo, o tempo de resposta foi bom? O tempo total de resolução do problema está dentro do SLA? Uma jornada logística, jornada de entrega. Os pedidos foram entregues no prazo? Os pedidos foram entregues de forma completa? Então, os indicadores operacionais se referem aos resultados do trabalho que é executado por alguma operação interna da sua empresa em alguma jornada do cliente. Já o F se refere a indicadores financeiros. Aqui nós estamos falando de você medir também resultados como o churn, taxa de cancelamento, recompra do seu cliente, frequência de compra do seu cliente, o ticket médio que o seu cliente compra, o CAC, custo de aquisição do seu cliente, o ROI, ou seja, o retorno sobre todos os investimentos feitos, o próprio faturamento da empresa. E o E se refere a métricas de experiência, métricas como NPS, CSAT e CES. Se você tem alguma dúvida sobre essas métricas, tem outro vídeo aqui no canal que eu explico em detalhes como que elas funcionam. Mas aqui, a minha mensagem principal para você é você entender que o digital, ele te abre novas possibilidades de novos indicadores, como os comportamentais, e ele também permite com que você faça análises cruzando mais dados. Então, não fique focado somente em medir dados de experiência. Explore também a correlação de tudo isso,
os indicadores operacionais e os indicadores financeiros. E o último pilar, e talvez o mais desafiador, é a cultura. Quando uma empresa passa por uma transformação digital, é muito comum que isso impacte a cultura existente. Então, por isso, muitas vezes é necessário rever os princípios da cultura para incluir outros que se relacionam com a transformação digital e esse novo momento da empresa. Mudança de mindset dos colaboradores, que muitas vezes tiveram os seus papéis transformados, mudados, e agora eles precisam lidar com novas metas, novas rotinas, um novo papel. Às vezes vai impactar também em revisão das estruturas, revisão dos times, assim como novas formas de medir a performance da equipe, novos indicadores, novos objetivos do negócio. Então eu espero que você tenha entendido que transformação digital é algo estratégico que impacta o negócio como um todo e não algo de responsabilidade somente da área de tecnologia. Ela envolve inclusive o RH. E se você quer se aprofundar nesse tema de construção de uma cultura centrada no cliente, a gente tem outro vídeo sobre esse tema aqui no canal, eu vou deixar para você na descrição desse vídeo. Enfim, eu espero que você saia desse vídeo tendo clareza que transformação digital não é simplesmente implementar uma nova plataforma, uma nova ferramenta. Se transformar digitalmente é reorganizar o seu negócio em torno do seu cliente e dos seus objetivos estratégicos. Então, antes de investir em qualquer tecnologia, sistema, faça a seguinte pergunta: qual o objetivo do negócio eu espero alcançar? Qual experiência o meu cliente precisa vivenciar em cada ponto da jornada? O digital é somente um meio. Uma visão clara do que faz sentido para o seu cliente te dá um bom norte e um desenho de uma experiência com intencionalidade vai sustentar os seus resultados no longo prazo. Estudos mostram que empresas com uma boa experiência do cliente crescem até 2,5 vezes mais rápido do que as demais. Se esse tema faz sentido para você e você gostaria de se aprofundar, aqui na descrição desse vídeo eu deixei uma matéria do nosso blog com um presentinho para você que vai ser muito útil. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e compartilhe com outro colega que também trabalha com transformação digital. Te vejo no próximo vídeo.